Elon Musk diz que não vai tomar vacina contra coronavírus e chama Bill Gates de idiota. Lembrando só que Elon Musk é o dono da Tesla, da SpaceX, é provavelmente uma das pessoas mais inteligentes no mundo hoje. Ele não é dos Estados Unidos, ele é natural da África do Sul, se eu não me engano. Mas vamos lá. Ele provavelmente é o cara que diz ele vai levar a gente para Marte, né? A raça humana para Marte. Mas se não for ele que vai levar, ele vai ser o que vai pavimentar o caminho para ser possível. Mas vamos lá. Fundador da SpaceX, Elon Musk, alegou que nem ele nem sua família tomaria uma vacina contra a Covid-19, mesmo que ela estivesse prontamente disponível. Abre aspas para ele: "Eu não estou em risco, nem meus filhos", disse o bilionário de 49 anos sobre a razão por trás de sua decisão durante uma aparição na segunda-feira, 28, no podcast de opinião Sway, do New York Times. Durante a conversa, o CEO da Tesla condenou o bloqueio nacional como uma situação sem saída, né? Ele condenou o lockdown, que diminuiu minha fé na humanidade, nas palavras dele. Musk anteriormente chamou as quarentenas generalizadas de antiéticas e prisão domiciliar. Relata a RT, eu não sei o que é essa RT. Em vez das medidas atuais, ele sugere um bloqueio mais direcionado, em que qualquer um que esteja em risco seja colocado em quarentena até que a tempestade passe. Que é a quarentena que foi feita nos últimos... história da raça humana. Né? Por toda a história da raça humana, tiveram outras quarentenas, e tiveram outras epidemia, pandemia, e as pessoas que ficaram de quarentena foram as pessoas que estavam em risco. Não foram todas as pessoas saudáveis. Não foram basicamente todas as pessoas, né? Porque tanto as saudáveis quanto as em riscos ficaram em quarentena. Nessa atual. Para enfatizar o quão ridículo Musk considera as quarentenas, ele se gabou de que a SpaceX não fechou nenhum dia durante toda a pandemia. Abre aspas para ele: "Tínhamos autorização de segurança nacional porque estávamos fazendo trabalho de segurança nacional. Enviamos astronautas para a estação espacial." Isso é verdade. Eles fizeram uma live deles lançando o foguete deles, levando os astronautas até a estação internacional e trazendo de volta depois. Então, isso tudo durante a quarentena. Foi, sei lá, acho que uns 2-3 meses atrás. Não faz muito tempo. Mais tarde, o magnata do setor automotivo comentou sobre as críticas de Bill Gates a respeito de seu ceticismo em relação ao vírus chinês. Quando Musk chamou o pânico do coronavírus de estupidez em março, durante uma entrevista à CNBC. Em julho, o fundador da Microsoft afirmou que Musk não sabia muito sobre vacinas e disse que esperava que o chefe da SpaceX não confundisse áreas nas quais ele não está muito envolvido. O mesmo pode ser dito em relação ao Bill Gates. O Bill Gates tem a Fundação Gates, né, que faz vacinas e projetos humanitários, mas o Bill Gates em si não é especialista em biomedicina. Né? Ele é o dono de uma empresa, mas ele não é especialista no ramo. A mesma coisa vale para o Musk. Né? O Musk é, como eu falei, um dos caras mais inteligentes do mundo na atualidade. Então, abre aspas para o Elon Musk: "Gates disse algo sobre eu não saber o que estava fazendo", fecha aspas. Isso foi dito no podcast Sway, o mesmo podcast que já foi relatado lá em cima. Abre aspas aqui para ele:
Tipo, ei idiota, nós na verdade fazemos as máquinas de vacina para CureVac, a empresa que você está investindo. Ele estava se referindo ao fato de que a Tesla fabrica equipamento para a empresa biofarmacêutica alemã CureVac, que é a empresa que está, uma das empresas que está produzindo a vacina. Mas eu meio que concordo com ele. Eu já falei em outros vídeos. Eu vou na casa do amigo meu quase todo final de semana. E eu tenho mais chance de morrer num acidente de carro indo até a casa dele do que do coronavírus. Então não tem porquê eu estar em lockdown. Não tem porquê eu estar isolado em casa. Né? Ah, é pra não passar pra outra pessoa. Se eu pegar o vírus, eu fico em casa. Mas se eu não pegar, não tem porquê eu ficar em casa. Assim como não tem porquê eu tomar vacina. Quem tem que tomar vacina são as pessoas que estão no grupo de risco. E dessa notícia, a gente vai para outra. O governo Dória compra 46 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19. Eu não sei quantas pessoas tem no estado de São Paulo. Então, eu devia ter pego esse valor antes, né? Mas, quem sabe faz ao vivo? Não, mentira, porque esse daqui é gravado. Vamos ver se aqui aparece lista de municípios de São Paulo por população. Segundo a estimativa, São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Essa daqui é estimativa, né, para 27 de agosto de 2020. Eu não tenho a mínima ideia de quantos habitantes a cidade que eu moro tem. Então, a última vez que eu olhei era, sei lá, alguma coisa como 500 mil. Pelo menos é o que eu ouvi falar. Então, deve estar nessa parte aqui entre os 15 mais populosos do estado. Mas, voltando aqui, que tem várias notícias, né, pra fazer vídeo. 46, então ele comprou dose pro estado inteiro. Mas é inconstitucional ele obrigar alguém a tomar alguma coisa. Mas vamos lá. O governo de São Paulo fechou um contrato com o laboratório chinês Sinovac Biotech para a compra de 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 30, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Os imunizantes, chamados de Coronavac, serão produzidos e envasados em São Paulo no Instituto Butantan. As 46 milhões de doses devem chegar ao país até dezembro desse ano. Eles vão ser produzidos e envasados em São Paulo, mas eles devem chegar no país em dezembro desse ano? Isso não faz muito sentido. Como que o negócio vai ser produzido aqui se ele está sendo trazido de fora? Só se o composto estiver sendo trazido de fora, mas a vacina em si vai ser produzida aqui. Só se for isso. Vamos lá. O contrato ainda prevê possibilidade de compra de mais 14 milhões de doses que seriam entregues até fevereiro de 2021. Abre aspas aqui para o governador João Dória. Confiantes que estamos no resultado dessa vacina, nos 50 mil testes realizados na China, sem contraindicação, estamos avançando com esperança que essa será uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. Vale relatar que nenhum número da China pode ser confiado, já que eles são um governo comunista autoritário que colocam pessoas em campos de concentração e não
divulgam os números reais, tanto de pessoas que foram infectadas quanto de pessoas que morreram. E eles têm ações como algumas tomadas aqui em São Paulo, que é de colocar as pessoas dentro da casa delas e soldar a porta das casas. Tem casos noticiados de pessoas que foram encontradas mortas dentro de suas casas depois de um mês em isolamento forçado, porque elas não podiam sair de casa nem para comprar comida. Então, não dá para confiar no que o governo chinês fala. Por isso que, onde ele fala aqui, 50 mil testes realizados na China sem contraindicação, esperança que será uma das vacinas mais promissoras. É a mesma coisa que eu fazer uma vacina aqui em casa e falar que é uma puta vacina da hora. Puta vacina da hora, entre aspas, tá? Na gíria. Continuando aqui, vamos assinar aqui o contrato de fornecimento dessas 46 milhões, né, de doses da vacina, e também o contrato de transferência da tecnologia para o Instituto Butantan, que muito em breve produzirá a vacina da nova fábrica da vacina, na nova fábrica da vacina no Butantan. O Instituto Butantan é o melhor ou o segundo melhor instituto no seu ramo no Brasil. Ele tá ali pau a pau com o Instituto do Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome do Instituto do Rio de Janeiro, mas o Instituto Butantan merece crédito. O problema é que ele está sendo usado para política, né? Tudo que é usado de forma política não merece crédito. Então, no momento, o Instituto Butantan não está merecendo crédito, né? E esse trabalho que eles estão fazendo não está merecendo crédito. De acordo com Dória, seu governo aguardará o término da fase 3 de testes no Brasil e sinalização positiva da Anvisa antes de começar a imunização da população no estado. O governador ainda declarou que sua ideia é fornecer o imunizante chinês ao governo federal, a fim de que o Ministério da Saúde faça a distribuição em escala nacional. No momento, existem 6 vacinas na fase 3 de testes. Chinesa, russa, alemã, inglesa, americana e eu não sei qual é a outra, eu não tenho certeza de qual é a outra. Mas são 6. Sinceramente, dessas 6, eu confio na americana, inglesa e alemã. As outras 3, nem ferrando. Eu odeio ter que ficar em casa, né? Eu odeio ter que ficar em lockdown forçado, mas eu prefiro continuar em casa do que tomar uma vacina chinesa ou russa. Sinceramente. Até porque não é nenhuma novidade, né? Já que eu procuro ativamente comprar produtos nacionais e não tentar não comprar produtos fabricados na China. Também por causa que a China tem trabalho análogo ao escravo, né? Pessoas trabalhando em condições inumanas, ganhando coisa de $2 por dia, né? Ganhando $60 por mês pelo trabalho delas, por exemplo. A China ser o fato da China ser um país autoritário que prende e tortura seus opositores é outro caso, outro motivo para eu não querer produtos da China. Para incentivar o trabalho nacional, né, incentivar a mão de obra nacional. Então esses são alguns motivos para eu não querer comprar coisas da China. Tudo que eu faço
eu procuro a procedência, tudo que eu faço não, tudo que eu compro, eu procuro a procedência e, se possível, eu tento comprar brasileiro. Se não der pra comprar brasileiro, eu tento comprar de outros países que não a China. Mesmo que eu tenha que pagar um pouco mais caro, eu realmente não me importo de ter que pagar um pouco mais caro. Mas é isso. Eu tava acumulando algumas notícias de coisas que estão acontecendo na China, que eu vou fazer um vídeo ainda essa semana. São várias notícias, o vídeo vai ficar bem longo. Vai ser um daqueles vídeos meus de 40 minutos, né, quase uma hora. Mas eu concordo com o Elon Musk, né? Não tem por que eu tomar uma vacina. Não tem por que eu ficar em isolamento. E o Dória, apesar dele se dizer de centro-direita, ele tá se mostrando ser muito mais extrema-direita pelas atitudes autoritárias que ele tem tomando. Uma coisa que a extrema-direita e a extrema-esquerda têm em comum é que ambos são autoritários, né? Ambos dizem que aquilo tem que ser feito do jeito deles ou não vai ser feito de jeito nenhum. E o Dória e o governo chinês têm isso em comum, né? Tem que ser feito do jeito deles, senão eles não querem que seja feito. O governo chinês indo até além e torturando, né? O governo de São Paulo, até onde a gente sabe, não torturou ninguém, mas a gente sabe que pelo menos o governo da capital prendeu pessoas que estavam em suas lojas, soldou porta de loja, tirou alvará. Então, o Dória era o prefeito e o Dória escolheu o atual prefeito. Então, o Dória tem responsabilidade no que o Bruno Covas faz. E pra mim, os pedidos de impeachment do Dória que estão na Alesp deviam ir a plenário. O presidente da Alesp não tem direito de segurar esses pedidos. Assim como o presidente da Câmara Federal em relação aos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Esses pedidos deviam ir a julgamento. Quem decide não é o presidente, não devia ser o presidente da Alesp, devia ser todo o corpo, não devia ser o presidente do Congresso Nacional, Estadual, Municipal. Quem decide devia ser o legislativo como um todo, e não uma pessoa, que às vezes recebeu, sei lá, menos votos que a maioria das outras pessoas do legislativo, como é o caso do Rodrigo Maia, né? A gente tem deputado federal com 2 milhões de votos e tem o Rodrigo Maia que não teve nem 100 mil. Mas o Rodrigo Maia tem mais poder que esses outros deputados com 2 milhões de votos. Mas isso é outro assunto. É isso. Eu ia fazer um vídeo aqui, Donald Trump recebe terceira indicação ao Nobel da Paz. Eu ia fazer um vídeo disso, mas não vale. A terceira indicação é por ele não ter começado nenhuma guerra. Ele foi o primeiro presidente americano a não começar uma guerra, né? Ele continuou guerras, mas ele não começou a guerra e ele está tentando terminar algumas guerras. Então, é por isso a terceira indicação. Mas eu não vou a fundo nisso. E outro ponto, eu tava vendo o jornal Bom Dia Brasil, da Globo. Eu tive médico de manhã. E quando eu tava esperando a médica, a televisão no consultório tava mostrando Bom Dia Brasil, da Globo. E a única coisa que eles acertaram em relação ao debate presidencial dos Estados Unidos é que todo mundo fala que foi o pior debate desde sempre. Pior debate da história. O resto tudo eles erraram.
Né, o resto tudo é fake news, eu tenho já vídeo mostrando que é fake news em relação aos pontos que eles levantaram. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu já fiz um vídeo mostrando fake news da Globo ontem, ou hoje. Eu não tenho certeza de quando esse vídeo que eu tô fazendo vai sair. Então, eu não vou fazer vários... Se eu ficar pegando só notícia da Globo, eu vou colocar 2 vídeos por dia apontando fake news da Globo. Então, eu ainda quero manter um pouco da minha sanidade mental. Só um pouco. Mas é isso. Aqui é a segunda parte. Foi só pra reclamar mesmo. Até o próximo.